José Ricardo Severo, direto de Brasília, da FEPLANA, em parceria com a Canasol, semanalmente trazendo notícias do setor agropecuário. Estamos na segunda parte de nossa entrevista com Haroldo Torres, economista e gestor de projetos do PSEG. Nossa entrevista é a respeito da participação do fornecedor de cana no programa do RenovaBio. Abordamos, na primeira parte, questões importantíssimas para o setor de cana, para os fornecedores. Projeto esse que foi solicitado pela Orplana, que é a organização das associações de plantadores de cana, de produtores de cana do Brasil. Tudo bem, Haroldo? Pois é, Ricardo, é um enorme prazer estar aqui novamente contigo para este bate-papo e espero de fato que a gente possa levar informação e conhecimento para o produtor, principalmente aqueles que estão no campo e lidando principalmente este ano com um cenário extremamente árido e seco, enfrentando uma enorme dificuldade de produção. Uhum. Nós estamos num momento difícil para o fornecedor, né? E o fornecedor de cana, nesse programa do RenovaBio, ele não só cumpre legalmente as questões que tem que cumprir mesmo, ou seja, legislação ambiental, que é uma das mais restritivas que nós temos, legislação trabalhista, que também é muito complexa, mas é o setor que mais cumpre toda a legislação. E agora nós estamos tentando cumprir os preceitos do programa do RenovaBio, né? E lançaram um estudo, o Laboratório Nacional de Biorenováveis fez um estudo de qual é a quantidade e que a grande parte da quantidade do sequestro de carbono, da economia de carbono, está na planta, ou seja, na produção vegetal. E também, no ciclo de vida, o restante também tem uma grande importância. A produção do biocombustível, do etanol, mas também o seu consumo. E não é injusto de nós termos a representação grande de maior parte dessa economia de carbono e não estarmos recebendo, Haroldo? Excelente pergunta, José Ricardo. E uma parcela da resposta está concentrada na forma como o programa foi desenvolvido, principalmente quando nós olhamos para a RenovaCalc numa calculadora de emissões. Ou seja, você cita esse estudo da LNBR, o Laboratório Nacional de Biorenováveis, ou seja, onde um canavial retira cerca de 55 a 78 toneladas de CO2 da atmosfera. Isso mostra que é no campo que está acontecendo um outro processo formidável, que é o processo de sequestro de CO2. Mas antes, eu até quero aproveitar esse momento para dizer que eu vejo como uma situação de avanço. Não só do RenovaBio, mas eu vejo até recentemente caminhando a discussão, por exemplo, do pagamento pelos serviços ambientais. Ou seja, o produtor rural ele tem ali cerca de 20% da sua área preservada, enquanto área de preservação permanente, ou reserva legal, ou até mesmo excedente de reserva legal. E a partir de agora, por um projeto de lei, a gente tende a caminhar para um processo de remuneração e recebimento por isso. E veja que quem preserva o meio ambiente neste cenário estará sendo remunerado. Então, no ponto de vista do RenovaBio, é uma questão de como ele foi concebido em termos metodológicos, olhando só para a emissão. Certamente, ao longo do seu avanço, do avanço da própria construção do programa, nós incorporaremos essas questões. Afinal, você que é produtor, deve ter ouvido diversas vezes uma sigla que tem permeado o ambiente político e de negócios, que é a famosa sigla ESG, que do inglês, esse E representa o pilar do meio ambiente e da sustentabilidade. E o produtor rural sabe muito bem o que é esse aspecto, ou seja, ele já gera esse valor da sustentabilidade
que está vindo lá do biocombustível, ele começa aqui no campo. Então, naturalmente, ele deve ser reconhecido pela sua própria origem. Exatamente. E você falou uma coisa importante, do PSA, que é a lei do PSA, né, que é o Pagamento de Serviços Ambientais. Além disso, Haroldo, também estão surgindo a questão do mercado de carbono, né? O próprio BNDES lançou um financiamento agora para melhoria dentro do RenovaBio. E esse financiamento está indo para as indústrias. Como nós não estamos participando, também não temos o direito de adquirir, participar de programas, né? Até esse mesmo do BNDES para melhoria, para dar gestão à propriedade na questão de carbono, né? E há uma discussão também que acontecendo nos Consecanas, é a participação do fornecedor nisso. As unidades industriais entendem que a participação é 40-60%. Os fornecedores, os representantes dos fornecedores veem o que é justo, é a participação de 100% do que lhe cabe nessa economia de carbono, e também retirar dos custos. As unidades industriais investiram bastante, investiram a certificação, né, a questão de homologação de uma unidade é muito cara, e nós não refutamos a participar disso também, mas queremos participar do que é justo na questão da economia de carbono dentro da produção da matéria-prima, como você citou. Você acha essa reivindicação plausível? Você acha que o que estamos pedindo 100% cabe para a nossa participação? Como você vê isso, Haroldo? O primeiro ponto que eu quero começar nessa discussão é a seguinte, até mesmo por um processo que você trouxe, Zé Ricardo, em relação a uma linha de crédito do BNDES incentivada através do RenovaBio. Veja que é uma linha de crédito na sua essência muito positiva. Vou explicar brevemente para tentar linkar com o papel do produtor. Essa linha de crédito ela tem uma taxa de juros. E essa taxa de juros básica, ela é somada por um spread. E esse spread, ele é inversamente proporcional à nota de eficiência energética ambiental daquela agroindústria. Ou seja, à medida que aquela agroindústria melhora a sua nota, essa nota vai melhorando no RenovaBio, ele vai reduzindo o spread, ele consegue captar um financiamento mais barato. Mas o produtor que está lá na ponta se pergunta, mas como que eu vou participar e vou contribuir para a agroindústria? Diz respeito à primeira pergunta que tratamos aqui. Ou seja, quando eu levo o produtor para dentro do programa, eu posso ter um ganho de dois lados, da nota de eficiência energética ambiental e do volume elegível. Se eu estiver levando um produtor mais eficiente do ponto de vista energético ambiental para dentro do programa, consequentemente, eu vou estar melhorando a nota e indiretamente contribuindo para aquela agroindústria reduzir a sua taxa de captação em financiamentos ou empréstimos, tal como essa linha do próprio RenovaBio. Isso mostra que, em situações onde eu tenho agroindústrias, onde a participação do produtor ela é grande e importante, é fundamental que ele seja valorizado e reconhecido na sua essência. Quando a gente olha para essa questão da participação, se ela é 20, se ela é 40, se ela é 60 ou se ela é 100, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que muitas vezes ela é uma negociação política, uma negociação comercial que faz parte da relação entre as partes. No entanto, esta relação, como mencionei, ela precisa ser equitativa e principalmente visando a sustentabilidade e perenidade dos elos entre a cadeia. Quando nós olhamos para os 60% é a participação da matéria-prima dentro do Consecana. E quando eu olho para a participação da matéria-prima dentro do Consecana, esse 60%, a última revisão e atualização deste coeficiente se deu em 2005. Se nós olharmos para a situação do setor em 2005, nós estamos falando de um outro setor em 2021, seja em sistema de produção, seja em custo, seja em manejo, seja em tratos culturais, seja em genética.
e esse coeficiente está parado. Então, quando a gente olha essa discussão e essa falta de consenso, em alguns momentos falta de reconhecimento, ela mostra o seguinte, ela mostra um desgaste deste elo, muitas vezes provocada por uma obsolescência ou por uma letargia na revisão do Consecana, que tem lá os seus motivos, seja impacto em arrendamento, seja porque as próprias indústrias se anteciparam a esta revisão do Consecana. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é, o correto neste momento está evidente a importância do produtor, que o sequestro acontece no campo e que ele precisa ser reconhecido e valorizado. Mas o que mais me entristece nesse momento é ver que nós estamos enfrentando e convergindo no RenovaBio, justamente evidenciando o desgaste de uma relação que vem em função sobremaneira da letargia nas revisões do modelo Consecana. Por outro lado, como economista, como é que fico feliz com relação a isso? Porque o mercado, a partir de agora, vai reconhecer e vai valorizar justamente aquelas atividades e aqueles que estiverem trabalhando, principalmente não só com a sustentabilidade. Lembra do que eu falei do ESG, mas do pilar social, ou seja, das empresas que olham sobre o aspecto social para os seus colaboradores, fornecedores e efetivamente o reconhecem. É isso que o consumidor, é isso que o investidor vai passar a olhar. Então, o setor sucroenergético também passa por uma mudança de mentalidade com vistas a fazer esse reconhecimento, não só do ponto de vista de sustentabilidade, mas também social, do papel do produtor de cana. Não, realmente você falou uma série de verdades, né? Ou seja, nós já temos aí cerca de 16 anos que o modelo Consecana não se faz a revisão, e nesses 16 anos, você que acompanha, você vê a transformação que foi, não só produtiva, mas também em questões ambientais, a questão trabalhista, colheita, tecnologia, é outro setor, né? E não se faz essa revisão do Consecana. E o que também, outra coisa que você falou que é de grande importância, Haroldo, é a questão de você incentivar o produtor, né? O produtor ele já cumpre as questões legais, ambientais e sociais. Mas agora, com essa limitação dele não participar de um programa de grande importância, mesmo tendo grande influência na questão do carbono, às vezes até mais do que na produção e no consumo do combustível, do biocombustível, é complicado para o produtor. Você acha que isso vai desincentivar os produtores a estarem melhorando a sua tecnologia, melhorando a sua produção no que diz respeito a questões de economia de carbono? O primeiro ponto, Zé Ricardo, aqui que eu queria dizer de forma geral e ampla. Em qualquer atividade econômica, onde não há reconhecimento, e esse reconhecimento não venha por um viés econômico, por exemplo, ou seja, via preço, isso gera um desestímulo. Então, quando nós olhamos para a cadeia sucroenergética, principalmente durante os anos de 2010, né, da década de 2010, onde nós passamos por sérios problemas, em que pese congelamento de preços da gasolina e, consequentemente, do etanol, em que pese preços baixos do açúcar no mercado internacional, ou seja, em função de um cenário extremamente deletério, o que nós vimos foi produtores migrando de culturas, produtores se tornando arrendatários. Ou seja, isso mostra que a falta de reconhecimento, a falta de um estímulo, leva e faz com que o produtor acabe adotando uma outra alternativa. A exemplo do que nós estamos vendo exatamente em 2021. Quantas áreas do estado de São Paulo perderam espaço à cana-de-açúcar para a soja? Ou seja, o produtor, ele não é mais, desculpem a expressão, produtor de cana.
Ele é produtor rural que visa maximizar a renda pelo seu maior ativo, que é a terra. Portanto, se eu não reconheço, se eu não gero esse estímulo do ponto de vista econômico, o produtor ele vai buscar alternativas. E acho que essa é uma prova do quanto é necessário esse reconhecimento, essa valorização, esse fortalecimento da relação entre as partes e a construção conjunta de valor. E que não exista essa polarização antiga que vem do setor e que não leva a lugar algum, senão a desgaste e não crescimento. Nós já passamos dessa etapa, caminhamos neste momento para uma economia de baixo carbono, e para que essa economia de baixo carbono aconteça, eu preciso estimular no campo. É ali que vai ser a maior fonte, efetivamente, de sequestro de carbono. Por exemplo, comentei na colheita. Para a gente ter uma ideia, números médios, a gente utiliza cerca de 3,6 litros de diesel por tonelada de cana. Ora, e se eu começar a substituir meus caminhões a diesel movidos a biometano? Mas o produtor ele só fará esse estímulo se observar e ter este mecanismo de reconhecimento. Ou seja, eu preciso, como em economia nós dizemos, os agentes, eles respondem a incentivo. Aliás, é o primeiro capítulo do livro de Introdução à Economia. Se você não estimula o agente, ele também não vai. Ou seja, se ele não recebe, seja estímulo econômico, seja um estímulo meritocrático, seja um estímulo aqui independente da origem, ele terá pouco estímulo, efetivamente, a mudar o seu processo produtivo, a usar fertilizantes orgânicos, a usar outro tipo de sistema produtivo e que reduz a intensidade de carbono. Então, é natural, é um processo de causalidade. Se eu não reconheço, se eu não valorizo, certamente eu não provoco essa mudança no elo inicial e que é o maior responsável por essa descarbonização. Excelente, Haroldo. E o que você falou é fundamental. A questão social não só parte de cumprir a questão trabalhista, cumprir a sua parte social, mas a questão social, nosso setor, principalmente é formada por quê? Aí no Centro-Sul, mudado até da Orplana, mais de 80% são pequenos produtores. No Nordeste, região lá da Unida, a 96%. São muito frágeis, são produtores econômicos da sua economia muito frágil, são agricultores familiares e que depende da renda para a sua sobrevivência. E que esse estímulo que você falou para a sua melhoria seria um estímulo e também não só para ele se manter na propriedade, mas também para suas gerações, seus filhos também estarem incentivados na produção de cana. É muito triste e preocupante a situação. Estamos aqui encerrando nossa entrevista, um bate-papo com Haroldo Torres, uma aula que ele nos deu. Eu acho que poderíamos ficar aqui horas conversando com ele, mas, infelizmente, eu tenho tempo a terminar. Muito obrigado, Haroldo, pelo seu tempo. Muito obrigado à Orplana por ter essa ideia desse estudo e te utilizar, né? A pessoa que tem uma sensibilidade com os produtores, com as pessoas que estão no campo, com os pequenos produtores, muito grande. Queria agradecer, nesses 80 anos da FEPLANA, por você estar se dedicando aos seus estudos, seu trabalho para o fornecedor de cana, para o pequeno produtor e sua viabilidade econômica. Muito obrigado, Haroldo. Eu que agradeço, Ricardo. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. José Ricardo Severo, direto de Brasília. Muito obrigado pela sua presença no programa, muito obrigado pelos nossos internautas e até semana que vem. Até mais, Haroldo.